Salve, salve! Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo nosso aqui no YouTube, no canal do Code Show. E hoje, novamente, estou trazendo um conteúdo que está vindo da Twitch para cá, onde nós vamos falar um pouco sobre, novamente, simulação estatística. Hoje vamos trabalhar com duas linguagens de programação, vamos continuar com Pythonzinho, mas também eu gostaria de mostrar a gente fazendo a mesma coisa que vamos fazer no Python, em Go, dados meus estudos aí dentro dessa linguagem. E qual que vai ser o nosso objetivo então? O nosso objetivo vai ser fazer uma simulação de quantos pacotes de figurinhas são necessários você comprar para completar um álbum de figurinhas. Então, supondo que você não vai fazer nenhuma troca de figurinhas, você vai lá e querer completar a sua coleção de maneira sozinha, solitária, nós vamos aí então calcular quantos pacotes em média você precisa comprar para conseguir completar esse seu álbum. Então, bora lá para o código ver como que isso funciona, tanto em Python quanto em Go. E aproveita e segue nosso canal também lá na Twitch para você acompanhar esse conteúdo ao vivo e poder também sugerir e interagir com a gente. Bora lá! Beleza, com o nosso VS Code aberto, então bora criar nosso primeiro script. Vamos começar com Python mesmo, então new file, vou colocar aqui figurinhas.py. E é isso. Então, primeira coisa, né? O que o nosso álbum de figurinha tem? Normalmente um álbum de figurinha tem o tamanho dele, né? Quantas figurinhas você precisa. Então a gente pode chamar esse cara de enão, né? Que é o tamanho aí total do meu álbum. Vamos colocar aqui 500 figurinhas, tá? 500 figurinhas para completar esse álbum. E quantas figurinhas vem em cada pacotezinho que você compra? Cada pacote vamos colocar que vem 4. Então aqui eu tenho... Como que a gente faz então para começar a sortear pacotes de figurinha? Eu quero começar a gerar esses pacotes de figurinha e ir armazenando em algum lugar, né? Quais são as figurinhas que a gente pegou. Para isso, eu vou até colocar já aqui, desse jeitinho, que a gente executou isso daqui, vai abrir aqui o nosso Python iterativo e a gente vai conseguir trabalhar melhor. E agora... Então, para eu gerar esses números aleatórios, a gente pode importar o random, né? A nossa biblioteca de geração de números aleatórios, que já está no Python, você não precisa instalar nada para ter ela no Python. E agora, como é que a gente geraria um número aleatório ao acaso que tivesse as possibilidades desde a primeira figurinha até a figurinha de número 500 de forma igualitária? Bom, a gente pode utilizar o random.randint e colocar de 1 até enão. Então, deste jeito, olha só, a gente está gerando aqui valores aleatórios de forma uniforme entre o número 1 e até o número de figurinha máximo aí do meu álbum. Se cada pacote vem 4 figurinhas, a gente pode gerar então uma lista de números aqui aleatoriamente dentro de um único pacotezinho. Como que a gente faz isso? Pacote vai ser igual... A gente pode colocar uma list comprehension aqui, ó, for i in range de tamanho eninho. A gente está gerando aí pacotes que tem este tamanho aqui. Se a gente mostrar como é que fica isso, olha só que legal, pacote. Tá aqui, olha só, pacote que a gente acabou de gerar de forma aleatória viria com estas figurinhas aqui, ó. Se a gente executar de novo, outro pacote viriam com estas figurinhas aqui e outro pacote com estas figurinhas aqui e assim por diante sucessivamente. Como que a gente faz então agora para pegar esse pacote e adicionar numa coleção, num álbum nosso que a gente está colecionando? A gente pode utilizar uma estrutura bem da hora que pouca gente usa aí no dia a dia, que é o set aqui do Python, né? Ele representa aí a questão de conjuntos matemáticos. E ele ajuda muito a gente porque nessa estrutura você não pode ter valores repetidos. Então vamos ver como é que ela funciona. Aqui a gente gerou o pacote, né? Vou criar aqui, ó, o meu álbum. Meu álbum vai ser igual a um set vazio, deste jeito, tá? E a gente pode adicionar coisas nesse álbum. Então, por exemplo, do jeito que a gente fez aqui com o pacote, eu vou até jogar esse álbum aqui para cima. Vamos mostrar como é que ele é, né? Como é que é a estrutura dele. Olha só, ele é isso, não tem nada. Se a gente der um print nele aqui, ó, print nele aqui, desse jeito, ó, não tem nada, tá vazio, tá? Só que a gente pode adicionar coisas nesse álbum. Se a gente fizer álbum igual a álbum.union, aí a gente coloca aqui, por exemplo, 1, 2, 3. Desse jeito. E pede para exibir álbum. Olha só, agora a gente tem 3 elementos nesse álbum. Se eu colocar álbum igual a álbum.union e agora 2, 3, 4, olha só que legal.
ele não repete o 2, 3, ele só adiciona o 4. Então é exatamente isso que a gente precisa. A gente pode ir adicionando elementos desse álbum de forma aleatória com os pacotes e depois verificar qual que é o tamanho desse álbum. Parar de adicionar quando a gente completou ele. Bora lá então. Como que a gente vai fazer isso? Vamos aqui adicionar álbum igual a 7, deste jeito. A gente pode fazer álbum igual a álbum.union e aqui pacote, deste jeito. Vamos dar um print aqui para a gente ver como é que ficou esse álbum. 1, 2, 3 e... pronto, temos então um álbum com essas 4 figurinhas. Se a gente quiser executar isso aqui de novo, olha só que legal, a gente vai aumentando o tamanho do álbum. Estamos aumentando o tamanho do álbum, ó. E cada vez o nosso álbum ganha mais elementos, ó. E assim vai. Olha só. Então a gente vai parar quando? Quando o álbum estiver completo. Então vamos criar uma estrutura para fazer esse álbum completo. Vamos utilizar aqui então um while. Pode matar esse cara. While o len de álbum for menor do que é não, a gente vai ficar fazendo isso daqui. Quando a gente chegar no final, olha só, a gente tem um álbum gigante de 1 até 500. Só que a gente não está contando quantas vezes ele ficou rodando ali, ou seja, quantas compras de pacotes a gente fez. A gente pode fazer isso. Pacotes vai ser igual a 0. E aqui no final do nosso laço, pacotes mais igual a 1. E aqui a gente pode dar um print pacotes. Olha só que legal. Então foram necessários 913 pacotes para completar um álbum de figurinha. Só que como a gente está falando de uma variável aleatória, de uma geração de variável aleatória, de uma questão da sorte envolvendo as figurinhas, se eu gerar outro álbum, uma pessoa teve aqui mais sorte, ou seja, ela conseguiu completar o álbum com menos pacotes comprados. Se a gente fizer isso de novo, agora uma pessoa teve menos sorte e assim vai. Então é o acaso que vai possibilitar aí a completar o álbum de figurinha. Para a gente ter uma ideia do comportamento médio disso, a gente pode gerar vários e vários desses álbuns e calcular algumas estatísticas, como por exemplo a própria média. Tá? Não é o mais indicado, porque dependendo da distribuição que vão ter esses álbuns, completar esses álbuns, a gente pode ter algumas diferenças, mas é algo que pode pelo menos dar um cheiro pra gente do quanto que a gente vai gastar e a gente já ficar desanimados em completar um álbum de figurinha. Então como é que a gente faria isso? Fazer vários e vários álbuns. O que seria interessante seria, por exemplo, a gente colocar isso aqui em uma função. Então vamos criar aqui uma função chamada simula álbum, que aí a gente passa o n e o n e retorna para a gente aqui o pacotes. Então aqui a gente tem uma funçãozinha que vai gerar um álbum para a gente. Se a gente quiser ter vários e vários e vários álbuns, a gente pode colocar aqui resultados vai ser igual a, por exemplo, simula álbum, que vai colocar isso numa compreensão de listas, e não é ninho, for e in. Vamos, sei lá, gerar 1000 álbuns. Geramos 1000 álbuns aqui. E temos aqui os resultados, olha só. Então, gerando 1000 álbuns de figurinha, a gente tem aqui, ó, cada linha dessa é quantos pacotes, representa quantos pacotes foram necessários para completar um álbum. Com base nisso, a gente pode calcular, por exemplo, a questão da média. Então, se a gente somar tudo isso e dividir por len de resultados, olha só, a gente tem a média esperada para completar esses álbuns. Uma média de 849. Se a gente simular novamente, talvez esse número mude um pouquinho, de um pouquinho para mais ou para menos. Vamos ver. 852. Legal? Então, essa é a maneira que a gente tem, por exemplo, para simular aí os álbuns de figurinha. E a gente pode definir também esse valor aqui, né? Como total álbuns igual a 1000 aqui, ó. E aí a gente muda aqui embaixo também. Se você quiser brincar, você pode brincar em alterar e entender se quanto mais álbuns você está gerando,
essa variabilidade entre o número, o resultado aqui, ela aumenta ou diminui. Legal? Então fizemos isso daqui em Python, ficou um scriptzinho bem tranquilo aí, com poucas linhas, né? A gente não conseguiu nem chegar a 25 linhas de código, olha só que legal, bem tranquilo. Vamos jogar esse random lá para cima para ficar ainda melhor. E aqui a gente mata, olha só que bonitinho. Bem simples aqui, quantidade de simulações. E aqui você tem uma média. Então, média de pacotes a serem comprados. Prontinho. Se a gente executar tudo isso daqui, prontinho. É isso. Então, agora vamos lá aprender a fazer isso com o Go. Exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, só que dessa vez com o Go. Bora lá. Bom, então vamos lá. Com o Go, o que a gente faz, né? Vamos criar aqui também um novo código, né? Um novo script. Figurinhas.go. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar o package main, depois o func main. E agora começa a brincadeira. Como que a gente faz para, primeiro, definir quais são a configuração do nosso álbum, igual a gente fez lá no Python. A gente pode colocar o enão aqui igual a 500, por exemplo, e o eninho igual a 5. Deste jeito. E aí perceba que ele já avisa a gente que se eu não estou usando essas variáveis, ele vai reclamar, ele não vai deixar eu compilar o meu programa. Mas nós vamos usar elas já já. Para a gente gerar então um valor aleatório entre 1 e 500 para gerar o nosso pacote, como que a gente pode fazer? Pode fazer o rand.int_n. Esse carinha aqui. Ele vai gerar um número aleatório entre 0 e o n, onde o n é um intervalo aberto. Isso significa que ele não vai pegar o n, ele vai de 0 até n-1. E a gente pode utilizar então o nosso enão aqui no caso. Se a gente colocar só o enão, ele vai gerar valores entre 0 e 499. Então para isso a gente pode colocar mais um aqui, porque aí sim agora ele está gerando valores entre 1 e 500. Isso aqui é para uma figurinha. Então, figurinha vai ser igual a isso daqui. Só que a gente não quer uma figurinha, a gente quer um pacote de figurinhas. Então, a gente pode fazer um for i igual a 1, i menor ou igual do que n, e mais. E assim, a gente está gerando um pacote de figurinhas. Se a gente tivesse aqui a figurinha aqui, a gente pode definir aqui um pacote que vai ser uma fatia de inteiros. No Go é importante, aí você precisa definir as tipagens dos seus arquivos, tá bom? E aqui a gente já vai, dos seus arquivos não, das suas variáveis. E aqui a gente já inicia então essa fatia com 0 elementos. Agora a gente pode fazer pacote, vai ser igual a append, o próprio pacote e as figurinhas que acabaram de chegar. Olha só, figurinha que acabou de chegar aqui. Vamos ver como é que isso funciona? Se a gente fizer um fmt.print ln pacote, vamos ver o que acontece? Então, por enquanto, a gente definiu o tamanho do álbum de figurinha, quantas figurinhas vem em cada pacote. A gente iniciou uma variável aqui que é uma lista, uma fatia, né, na verdade, vazia do tipo inteiro. E a gente está percorrendo aí de 1 até o quantas figurinhas vem em um pacote, que é 5, gerando um número aleatório entre 1 e 500 e adicionando aí na nossa fatia. E agora a gente pode simplesmente mostrar aqui esse pacote gerado. Vamos ver? Olha só que belezinha. Então a gente está colocando 5. No exemplo do Python a gente colocou 4, então vamos manter em 4. Então seria muito interessante a gente utilizar essa parte aqui em uma função que a gente pudesse invocar várias vezes, né? Vamos colocar isso então em uma funçãozinha aqui no Go. Func gera pacote eninho inteiro, e aí vai retornar uma lista de int. Olha só que legal. E a partir disso então a gente pode simplesmente copiar isso daqui, colocar aqui e dar um return pacote. Então pronto, temos uma função que a gente acabou de implementar que vai gerar os pacotezinhos das figurinhas. Perfeito, a gente pode até ver ela funcionando aqui, ó, gera pacote enão eninho e executar para ver o que acontece. Ó, 1, 2, 3 e olha só que legal. Está gerando valores aleatórios nos nossos pacotes.
Como é que a gente vai então utilizar o nosso álbum para completar um álbum? A gente pode criar uma estrutura de álbum com base no que o Go apresenta para a gente de chave-valor, que são os mapas. Por que os mapas vão ser legais aqui para resolver o nosso problema? Porque a gente pode colocar a chave-valor e adicionando os valores que a gente está obtendo nos nossos pacotes, como sendo as chaves do nosso dicionário ou do nosso mapa. Então vamos ver isso aqui acontecendo na prática. Para cada pacote que a gente gerar, quantos pacotes que a gente vai gerar? Infinitos, né? Então, até a gente completar o álbum, a gente pode fazer for len de álbum menor do que n. Então, enquanto o meu álbum for menor do que o tamanho total de figurinhas, o que a gente pode fazer? A gente pode gerar um pacote, a gente vai gerar aqui um pacote de figurinha, desse jeito, e a gente vai percorrer esse pacote, fazendo for underline v range de pacote. Deste jeito. E para cada figurinha dentro desse pacote, a gente vai fazer álbum na posição V++. E aqui a gente pode printar o nosso álbum. Então, enquanto o meu álbum for menor do que 500, a gente vai gerar um pacote, depois a gente vai percorrer esse pacote adicionando cada figurinha no álbum. Deste jeito aqui. E aí depois a gente vai exibir o álbum. A gente pode fazer isso porque caso aquela figurinha ainda não tenha sido capturada, o mapa vai criar a chave naquele momento e adicionar o valor 1. Então, olha só que interessante. Se a gente executar tudo isso, a gente vai ter algo desse jeito aqui. Olha só. Então, a gente tem o nosso álbum pronto. Ó. Desde a primeira, então eu sei que a primeira figurinha, né, do álbum foi capturada 8 vezes, a segunda foi 10, a terceira foi 12... e assim por diante. E aqui a nossa última figurinha do álbum, não significa que foi a última capturada, ela foi capturada 7 vezes. Legal? Então é isso, a gente já tem então toda a lógica, todo o racional do nosso problema. A gente pode agora gerar vários e vários álbuns. Para fazer isso, vamos criar aqui aquela função chamada simula álbum, igual a gente fez no nosso Pythonzinho. Então eninho e int. E aqui a gente vai retornar um outro inteiro que vai ser justamente quantos pacotes que a gente gerou. Então vou copiar tudo isso, colocar aqui dentro dessa função, adicionar aqui pacotes como sendo 0 e aqui para cada pacote, pacotes mais. E pronto. Agora só basta retornar pacotes, que é quantas iterações foram necessárias aqui para capturar todas as figurinhas do nosso álbum, beleza? E é isso por enquanto. Agora a gente pode fazer o que? A gente pode gerar vários e vários álbuns. Só para a gente ver se está dando certo, ó, o meu álbum aqui pode ser simula álbum. A gente vai colocar enão eninho e depois fmt.println álbum. Vamos ver como é que funciona, se isso aqui vai dar certo. Olha só, deu certinho. Então agora a gente sabe, na verdade isso aqui seriam resultados, né? Resultado. Coloquei álbum, mas é resultado. Colocamos resultado, executamos, olha só. Agora só falta realmente fazer várias iterações para calcular aí uma média, por exemplo, uma estatística média. Para a gente fazer isso, vamos colocar aqui, ó, o resultados vai ser igual a uma lista de inteiros vazia. E aí for i igual a 1 até i menor ou igual do que 1000, por exemplo, i mais, aonde a gente vai simplesmente fazer essa gincana aqui. Agora a gente vai ter o resultados aqui, a gente pode simplesmente fazer resultados vai ser igual a append resultados com simula álbum enão eninho, deste jeito. Então temos aí todos os resultados. Se a gente quiser mostrar todos os resultados, olha só que interessante, 1, 2, 3 e tá aí. 1000 resultados na nossa cara de pacotes de álbuns que foram criados. Então você pode simplesmente agora calcular uma média para todos esses álbuns aí. Legal, então para calcular a média, como que a gente poderia calcular a média desses resultados aqui no Go?
a gente poderia criar uma função chamada média mesmo, que vai receber aí uma lista de inteiros e vai retornar um inteiro. A gente pode colocar aqui total começando em 0 e for valor range de x total mais igual a v e depois return total dividido por len de x. Prontinho. Total mais igual, que eu errei. Prontinho. Temos aí uma função de média. Agora a gente só precisa usar aquele mesmo textinho que a gente usou aqui para mostrar aqui o resultado e colocar média resultados, desse jeito. Olha só que legal. Então, fica muito parecido com o que a gente fez no Python. Olha só, 841, 842, 849, 844, né? Se a gente for executar no Python, ó, se a gente for executar no Python, também deu algo parecido, ó. Para 1000 também, né? Para 1000 também. Olha só. E a gente pode calcular até o tempo de execução de cada um. Se a gente colocar aqui um time desse jeito, go run figurinhas desse jeito .go, olha só. Ele levou aqui meio segundo. Se a gente for colocar no Python, que são 1000 álbuns, olha só. Essa é a diferença. Essa é a diferença. E a gente pode tentar fazer um build da nossa aplicaçãozinha, igual colocar aqui figurinhas.go, desse jeito, e fazer um time.main, ponto figurinhas, né? Vamos ver. Olha só. Diminuiu um pouquinho, mas nem tanto. Diminuiu uns 10% em relação à primeira versão aqui, né? Em relação a simplesmente a gente colocar o Go. Diminui um pouco mais até às vezes. Então é isso. Legal? Gostaram então do resultado? A gente conseguiu fazer tanto em Go. Então em Python a gente teve aí pouco menos de 20 linhas, né? Aí 19, 18 linhas, né? Uma sintaxe um pouco menos expressiva. Mas em Go também a gente não teve tanta dificuldade assim, né? A gente teve aí só que implementar algumas coisinhas, alguns laços de repetição a mais, mas mesmo com um algoritmo mais verboso, né? Com um pouco mais de verbosidade, nem sei se essa palavra existe, a gente teve uma performance melhor do que no Python, né? E assim seria a lógica aqui de fazer no Go. Beleza? Se você curtiu o vídeo, curte aí, compartilha, ajuda a divulgar o canal, ajuda a divulgar o Code Show e também cola aqui na nossa live, tem bastante coisa legal para você aprender com a gente. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.